Hoje, o Hora de Agir tem como convidados Ana Bastos Silva, professora universitária e especialista em transportes, Noélia Costa, engenheira civil e especialista em transportes, e João Ruas, professor universitário e presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Maputo. Bem-vindos. Quando Henry Ford criou o célebre Forte, o mundo estava longe de pensar que, volvidos pouco mais de 100 anos, estaríamos a reinventar o uso do automóvel de uma forma mais eficiente e mais sustentável. A segunda metade do século XX foi marcada por um crescimento significativo da taxa de motorização. Nos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, o automóvel passou a fazer parte da maioria dos agregados familiares. Gradualmente, as cidades foram invadidas pelo automóvel. Os poderes públicos, na ânsia de satisfazer no imediato qualquer aumento da procura, investiram fortemente na rodovia, não olhando à sustentabilidade da solução. As cidades, antes compactas, expandiram-se para as periferias. As distâncias casa, trabalho e escola aumentaram e só passaram a ser possíveis de realizar com recurso ao automóvel, em virtude da fraca oferta de transporte público. A posse do automóvel acabou por se traduzir numa aceleração do ritmo diário das pessoas, que passou a ser programado na bitola dos 5 minutos, muito pelo sentimento nem sempre real da rapidez e da liberdade que a posse do automóvel transmite. Não obstante as inegáveis vantagens que este meio de transporte trouxe à sociedade, cedo se começaram a notar as externalidades negativas por ele geradas. Entretanto, passou demasiado tempo sem se tomarem medidas que revertessem ou atenuassem os inconvenientes que já eram por demais evidentes. Hoje, o resultado está à vista. Na Europa, o congestionamento urbano tem um custo anual de cerca de 100 mil milhões de euros. A Organização Mundial de Saúde refere, em diversos relatórios, alguns dados preocupantes. 91% da população mundial vive em locais onde o ar não é seguro. 80% dos habitantes das cidades respiram mais poluição do que é considerado como o máximo aceitável. 10% da população mundial está exposta a níveis de pressão sonora que potencialmente podem causar perda auditiva induzida pelo ruído. Os acidentes de viação matam cerca de 1,35 milhões de pessoas todos os anos e custam à maioria dos países 3% do seu produto interno bruto. O setor dos transportes é hoje um dos principais responsáveis pela emissão de gases com efeito de estufa. Mas o trabalho, porventura mais importante e desafiante que teremos pela frente, é o de conseguirmos alterar mentalidades, hábitos e comportamentos. Porque é urgente romper com um modelo que vigorou durante a segunda metade do século XX, marcado por um tipo de urbanismo que moldou as cidades à escala motorizada, que sacrificou o espaço público e espaço pedonal às reivindicações do tráfego rodoviário e do estacionamento automóvel, e que permitiu que essas transformações se instalassem na linguagem política e no imaginário comum. Amin Maalouf, no seu livro Um Mundo Sem Regras, faz uma importante reflexão em relação ao aquecimento climático. Diz ele que, e passo a citar, se nos mostrarmos incapazes de mudar os nossos comportamentos e a ameaça se tornar real, perderemos tudo. Mas se conseguirmos mudar radicalmente os nossos comportamentos e a ameaça se revelar ilusória, não teremos perdido absolutamente nada. Estaremos nós já conscientes de que é urgente mudar? Que tipo de mobilidade nos reserva o futuro? É isto que vamos tentar saber ao longo deste programa, à conversa com os nossos convidados. A minha primeira pergunta vai para a professora Ana Bastos, a quem desde já agradeço a presença. Na sua opinião, quais os principais obstáculos que estão a condicionar a tão desejada mudança do atual modelo de mobilidade urbana?
Muito boa noite a todos. Antes de mais, permitam-me agradecer o convite para aqui estar, é um prazer e é, acima de tudo, também um prazer falar sobre estas matérias. Relativamente à pergunta que me colocam, do meu ponto de vista, pesam aqui questões de índole essencialmente política, mas também socioculturais. A verdade é que, tendencialmente, a população continua a privilegiar a adoção de medidas que facilitam a circulação dos veículos e, naturalmente, também o acesso ao estacionamento. Embora a consciência ambiental tenha vindo a aumentar em Portugal, particularmente na última década e até por parte das camadas mais jovens, é certo que, na maioria, as pessoas continuam a valorizar a aquisição de grandes marcas de veículos automóveis, independentemente do seu consumo de combustível e também do nível de emissões que lhe estão associadas, e adicionalmente a atribuir uma imagem negativa à bicicleta, assumindo até frequentemente que só anda de bicicleta quem não tem condições económicas para adquirir e para manter o seu veículo próprio. Por essa razão, os nossos decisores políticos, que legitimamente perspectivam ganhar as eleições e manterem-se aos comandos das suas autarquias, optam naturalmente por políticas de gestão do espaço público que tendam a agradar aos seus municípios. E este é claramente o grande problema que temos a nível transversal no nosso país. E por isso vai-se mantendo aquela prática tradicional, que é uma aposta na resolução dos problemas de congestionamento através da construção de novas estradas, novas ruas, novos parques de estacionamento, indo de encontro às necessidades e às vontades das pessoas, mas naturalmente agravando todo este problema. O problema é que com este tipo de atuação, estamos a centrar o planeamento das cidades nos carros e não propriamente nas pessoas, como deveria ser. É absolutamente essencial quebrar esta cadeia de ação-reação, que, como disse, é a tendência tradicional, sendo fundamental apostar fortemente na sensibilização, por um lado, da população, para que mudem as suas mentalidades, mas também, por outro lado, e não menos importante, do próprio poder político. Atualmente começamos a ter alguns sinais, felizmente, em algumas autarquias, no sentido positivo, em que de facto já não pensam tanto no veículo, e Lisboa é um bom exemplo nesse sentido, até Vila Real tem feito muitas ações nesse sentido, mas infelizmente, tenho que admitir, ainda não é a prática generalizada ao nosso país. Vamos agora ao encontro da engenheira Noélia Costa, a quem pergunto se Angola já evidencia sinais de querer caminhar para uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente, com o propósito de contribuir para o combate às alterações climáticas. Antes de mais, quero desejar muito boa noite e agradecer também o convite formado. Dizer que sim, ainda de uma forma muito embrionária, nós já conseguimos sentir estas mudanças. A título de exemplo, nós tivemos recentemente a importação de 1.000 veículos elétricos, que não é nada, mas já é alguma coisa, já é uma gota no oceano, não é? Paralelamente a isso, com as novas centralidades e com alguns novos projetos, nós já conseguimos sentir o conceito de caminhabilidade, já temos as ciclovias, já temos o uso de bicicleta em alguns pontos, né? Que, conforme eu disse, é ainda uma forma muito embrionária, mas pensamos que, se seguirmos este caminho a longo prazo, provavelmente não será a curto nem a médio, a longo prazo, nós teremos já a colher alguns frutos disso. Mas também tivemos alguns problemas, como a Ana também frisou aqui, com certeza não tinha como deixar de não acontecer. Costuma-se dizer, né, que os projetos de infraestrutura viária para a melhoria da mobilidade não devem só ser pensados na vertente de veículo automóvel, mas tem que ser pensado na partilha de todos os modos de transporte. Eu tenho que olhar as infraestruturas que tenho e ter a disponibilidade de escolher. Se me optar ir a caminhar, eu tenho condições de caminhabilidade. Se me optar ir de bicicleta, eu tenho ciclovias que me permitem. Se me optar eu ir com a minha viatura própria, eu também vou ter essas condições. E, paralelamente, e isso, o não menos importante, é o transporte público. Se eu também optar por ir trabalhar transporte público, eu tenho que ter vários serviços à minha disposição e eu ter a opção de escolha. Então, são coisas que em Angola ainda não se fazem sentir, mas estamos a caminhar por este caminho. O Estado tem importado veículos automóveis para o efeito, isso não está a ser fácil,
mas é um processo, é educação também, né? Nós viemos de uma educação que até agora nós temos casos, temos situações que as pessoas não optam pela recolha seletiva do lixo, temos casos de problemas de saneamento básico, então é todo um processo e devagarzinho nós estamos a dar já alguns passos significativos com relação a esta situação. Vamos agora um pouco mais para sul, em direção a Maputo, onde está o professor João Ruas, a quem pergunto se, à semelhança do que acontece em muitas outras cidades, Maputo também sente o problema do excesso do automóvel quando comparado com o espaço disponível para os estacionar. Na sua ótica e face à realidade com que está confrontado, a que medidas tem recorrido para tratar o déficit existente entre a oferta de estacionamento e a procura existente? Maputo, de facto, não é uma exceção. Pior, exatamente como uma grande parte das cidades foi desenhada e os prédios que foram construídos não tinham estacionamento próprio. Portanto, induzia que as viaturas dos ocupantes dos edifícios tivessem que estacionar na via pública. E isso, portanto, foi assim durante décadas. Nós, neste momento, estamos, portanto, a referir o paradigma que existia antes, de não haver estacionamento dedicado, portanto, nos prédios, e termos que usar as viaturas, portanto, para estacionar na via pública. Também, isto é um pouco do paradigma anterior, em que o conceito de mobilidade era um conceito errado. Pensava-se na mobilidade em termos de escoamento de tráfego por viaturas. Isto complicava tudo. A mobilidade, efetivamente, deve ser do cidadão. Neste contexto, efetivamente, não há lugares para estacionar. Nós, obviamente, estamos a pensar que temos todos os dias cerca de 20 mil carros na cidade de Maputo, abaixo da cidade de Maputo. Desses 20 mil, se eles estivessem corretamente estacionados nas artérias, com lugares dedicados para o efeito, teríamos cerca de 8 mil carros arrumados. Portanto, ainda há um déficit de 12 mil por arrumar. Então, nós temos duas abordagens neste momento. Uma, que é construirmos silos altos. Vamos tentar fazer isto rapidamente. Já temos projetados 5 silos para começarem no próximo ano já a construção. Essa é uma abordagem. E a outra é desenharmos estratégias que possam pôr os carros fora da cidade de Maputo. Portanto, e privilegiar, portanto, a mobilidade pedonal, etc., evitando assim que os carros entrem, portanto, para a cidade. Portanto, vamos tentar equilibrar a demanda com a procura, oferecendo mais espaços para estacionar e criando condições para que mais pessoas não estacionem e não tragam os carros para a cidade. Portanto, temos estas duas abordagens e é nisto que estamos a trabalhar. Ana Bastos, estarei enganado ao dizer que não há alteração modal possível do transporte individual a favor dos modos de transporte mais sustentáveis sem um grande investimento no transporte público? Não está de todo enganado, pelo contrário. Infelizmente esse tem que ser mesmo o caminho. Temos que financiar e temos que subsidiar o setor do transporte coletivo. Como costumo defender, num sistema de transportes, todos os modos de deslocação têm um lugar e uma função específica. Embora a rede de transportes públicos deva constituir aquela que é a espinha dorsal, mas também todos os ossos do sistema. Não há dúvidas que este é o modo de transporte que responde com maior nível de eficiência à deslocação de grandes massas, mas também às grandes distâncias que não são normalmente compatíveis com o andar a pé ou andar de bicicleta. Temos ainda de ter consciência que o transporte público deve responder a um serviço público. O que é que isto significa? Deve constituir a resposta, designadamente a todas as pessoas que não dispõem de outras alternativas. Falo, naturalmente, não só de pessoas de recursos económicos mais baixos, mas também dos idosos, das crianças, o próprio transporte escolar. Falamos de serviço público. São serviços que, queiramos, quer não, temos que atender e que todos temos obrigação de financiar para uma sociedade, diria, equitativa e inclusiva. Por isso, considero ser indispensável recorrer-se à subsidiação do setor, não vejo outra forma de o fazer, seja por injeção direta de capital por parte do Governo Central, que desejavelmente deveria ser assim, até para garantir a equidade territorial no país, mas também pode ser feito, como é feito, aliás, em Portugal, por algumas autarquias. Quero ainda chamar a atenção que há um modelo que começa a ser comum e que é adotado por algumas regiões ou por algumas cidades, que é um modelo de negócios de compensação
e que de certa forma vai de encontro ao princípio geral da ótica do poluidor-pagador, em que as verbas angariadas pela taxação do estacionamento em espaço urbano acabam por ser direcionadas para a subsidiação dos transportes públicos e desta maneira, enfim, garantir aqui algum equilíbrio de externalidades. Noélia Costa, que importância atribui à procura da articulação e da interligação entre políticas de planeamento e uso do solo e políticas de acessibilidade, mobilidade e transportes? Aqui em Angola ainda não andamos de mãos dadas com relação a este aspecto, mas é importante andar de mãos dadas. Eu acredito para que a mobilidade urbana, para o sucesso da mobilidade urbana, incluindo a palavra sustentável, que inclui já a sociedade, o meio ambiente, a economia, é necessário estas políticas andarem de mãos dadas. Mas, infelizmente, nós aqui ainda temos que aprender, é a palavra mais correta para dizer o nosso, temos que aprender que para a melhoria da mobilidade urbana nós temos que andar de mãos juntas. A política de planeamento, o uso do solo tem que andar junto com aquilo que são as políticas, aquilo que são as diretrizes para a melhoria, o incentivo. A Ana falou bem do financiamento do próprio transporte público, que para nós também é um dilema sério com relação à tarifa, com relação ao próprio financiamento em si. Ao contrário de Lisboa, nós temos aqui os autocarros lotados, porque nós temos pouca oferta e muita procura. E então o cenário aqui muda. E às vezes causa a impressão de que o serviço de transporte público urbano é rentável. É a fraca oferta que leva a essa enchente nos autocarros. Mas a partir do momento que nós tivermos um sistema em que a oferta e a procura estejam equilibradas, já não vamos ver esse cenário, o cenário muda. E eu acredito que aí nós vamos ter que definir dos vários modelos de financiamento que existem para o transporte público, as várias entidades que estão interligadas e concorrem para estes modelos de financiamento têm que sentar e discutir qual é o modelo mais adequado. A salvação do transporte coletivo, da mobilidade urbana, faz-se com equipe multidisciplinar, onde nós vamos ter que ter representantes dos vários órgãos. Nós temos aqui, por exemplo, o Ministério das Infraestruturas e Urbanismo, tem que fazer parte. Quando ele vai planificar uma infraestrutura viária, tem que ter em conta que ali vai passar um autocarro. Tem que ter em conta que pode ter uma pessoa que vai ter uma bicicleta e vai fazer uso. Tem que ter em conta que eu, Noélia, que não tenho um veículo próprio, vou caminhar ali. Então, ele não pode pensar na infraestrutura viária, pensar na vertente do veículo automóvel somente. Não funciona. E muitas das vezes, e hoje nós estamos a colher o fruto desse paralelismo, de não andarmos juntas, estamos interceptadas, mas a estarem paralelas, nós estamos a colher. Temos essa cidade com sérios problemas de mobilidade urbana, e de repente você quer fazer uma infraestrutura, quer criar uma faixa para priorizar o transporte público, tens muitos constrangimentos. Então, tudo isso melhora e vai se resolver se andarmos todos de mãos juntas. João Ruas, o transporte público e os modos suaves são hoje uma alternativa real ao transporte individual ou ainda há um longo caminho a percorrer? Realmente, ainda há um caminho a percorrer aqui em Moçambique, porque isto é uma mudança total de paradigma. Portanto, preciso primeiro mostrar que os modos suaves são mais eficientes, trazem vantagem. As pessoas estão acomodadas a ter o seu próprio carro, acham que com o carro conseguem ter uma mobilidade melhor. Inclusivamente, as pessoas usam o carro até para parar mal dentro da cidade, porque vamos lá, acham que é um desconforto parar o carro 200, 300, 400 metros de local por onde estão, portanto não querem dar. Isto significa que as pessoas não vão usar meios suaves para já. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito de mobilização e de explicar às pessoas que, de facto, os meios suaves são aqueles que, de facto, vão trazer a mobilidade sustentável na cidade. Sem esses meios, não é possível fazer isto. Mas, no nosso caso, estamos a trabalhar nesse sentido, em termos políticos, mas é um processo que vai levar bastante tempo, porque é preciso mudar a mentalidade das pessoas e mudar, portanto, fazer perceber às pessoas que esta é a forma correta
funcionar. Vamos agora para um curto intervalo e voltaremos dentro de breves instantes para continuarmos a debater com os nossos convidados o tema da mobilidade urbana e que modelo o futuro nos reserva. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte com os nossos convidados, a professora Ana Bastos, a engenheira Noélia Costa e o professor João Ruas. Professora Ana Bastos, sabemos que os conceitos last mile e a cidade dos 15 minutos estão muito associados aos modos suaves. Pergunto, de que forma poderemos atuar ao nível do planeamento urbano para conseguirmos tornar as cidades do futuro mais resilientes, mais flexíveis e mais descarbonizadas? Isso é absolutamente necessário. O futuro está claramente nos modos de transporte ativos e temos que conseguir adaptar as cidades nesse sentido. Isso é indiscutível, é incontornável. Ao contrário do modelo de planeamento tradicional, onde se defendia a criação de zonas monofuncionais, isto é, zonas específicas para viver, separadas de zonas para trabalhar, outras zonas específicas para o comércio, outras para a indústria, enfim, tudo era segregado no espaço. Hoje em dia é comumente aceito de que este modelo se traduz na necessidade acrescida de mobilidade e por isso ainda para mais associada normalmente a grandes distâncias que só são compatíveis com o veículo automóvel ou então em alternativa com o transporte coletivo. Tendo percepção destes problemas, a comunidade científica hoje em dia cada vez mais defende um modelo policêntrico, assente na diversidade e multifuncionalidade dos espaços. O que é que isto significa? Ou seja, devemos adaptar as nossas cidades para criar diferentes centralidades espalhadas no território e que acabam por oferecer todo o tipo de uso de solo, por isso extremamente diverso, diversificado, e que tornando essas zonas de forma entre si autónomas e perfeitamente funcionais. Este é um conceito completamente novo, relativamente recente e que vem alterar todo o paradigma, nomeadamente do urbanismo e do planeamento do território. O conceito das cidades dos 15 minutos, um conceito, do meu ponto de vista, muito interessante e que está a ser seguido atualmente por várias cidades um pouco por todo o mundo, nomeadamente Paris, é provavelmente o exemplo mais carismático, mas também Barcelona, Detroit, Ottawa, no Canadá, enfim, várias cidades acabam por adotar ou estão a tentar adotar este princípio de base, que é adaptar a cidade de forma a que possamos dispor de todos os serviços relevantes, comércio, espaços verdes, acessíveis a uma distância inferior a 15 minutos, seja a pé ou de bicicleta. As nossas cidades, a verdade é esta, estão em grande parte consolidadas e, portanto, não é fácil aplicar este modelo a cidades que já existem. Este, eu acho que é o grande desafio dos próximos tempos. Mas é certo que se incorporarmos estes princípios desde já nas políticas de reabilitação urbana, de requalificação do espaço público, da alteração do próprio uso do solo, que é dinâmico e depende muito, diria, até da economia de cada instante, tenderá esta política a ir progressivamente convergindo nesta direção, relegando o veículo automóvel para um segundo plano e por sua vez, completamente dispensável. As consequências são naturalmente óbvias e diria até desejáveis, que é podermos abdicar de muitas estradas que atualmente existem e que vão deixar de ser necessárias, também alguns arruamentos, espaços de estacionamento, que ao deixarem de ser necessários podem ser reafetados ao espaço, esse espaço sobrante pode ser reafetado à criação de praças, à criação de espaços verdes, espaços de lazer, de socialização. É uma alteração, como eu disse, do paradigma do urbanismo, o qual, espero eu, deixará com esta nova política de ser centrado no veículo e, por sua vez, desejavelmente passará a ser então centrado nas pessoas como deve ser. Noélia Costa, penso não estar enganado ao dizer que o transporte público em Angola é indispensável para a mobilidade das pessoas. E sendo assim, pergunto-lhe, que evolução tem havido nesse setor com vista a melhorar a oferta e, consequentemente, ajudar a diminuir a excessiva dependência das pessoas em relação ao automóvel? Realmente é um trabalho árduo, mas já temos sinais também, porque recentemente o governo importou autocarros, nós estamos em cerca, já acredito, em fase dos 700 autocarros para o transporte urbano, para a melhoria.
justamente para diminuir a pressão que existe hoje do uso do veículo automóvel. E tem um outro lado que precisamos trabalhar, é o lado cultural, porque todo jovem e qualquer família quer ter o seu veículo próprio. Não basta só importar os meios, paralelamente a isso, tem outras ações necessárias para podermos, então, garantir que esta população, eu, Noélia, que tenho o meu veículo próprio, que tenho o conforto do meu veículo, transite do meu para o transporte público, que não é uma tarefa fácil. No que tal, nós precisamos de implementar faixa exclusiva para o transporte público. Temos também outras medidas que precisam ser tomadas com relação às calçadas. Então, tem todo um trabalho que está a ser feito, não só porque às vezes a pessoa não, se nós basta injetar autocarros, o problema está resolvido, a população vai deixar de usar o veículo próprio, e não é bem assim. Nós aqui em Luanda especificamente, nós temos um cenário um pouco diferente, que o nosso transporte é já cultural, que nós gostamos muito de andar com mercadorias. Então, é um problema que se coloca no uso do transporte urbano, porque as pessoas gostam de andar com mercadorias. Eu vou trabalhar e, de repente, passo no supermercado e estou cheia das minhas compras e quero usar o transporte público urbano. Então, temos essas questões que precisam ser analisadas e refletidas. Então, tem que ser feito todo um trabalho e que, novamente, eu vou a repetir, que não são medidas de médio nem curto prazo, são medidas de longo prazo. E a Ana disse bem, nós temos centralidades a ser feitas. E essas centralidades, né, para ter essas cidades de 15 minutos, precisam já ser pensadas, precisam ser desenhadas já com estas condições, porque senão nós vamos voltar a ter os mesmos problemas. Então, é necessário as medidas estarem acauteladas, porque depois nós vamos ter obras muito que danificam o meio ambiente para poder corrigir o erro, porque as cidades não foram pensadas, até as novas que estão a ser feitas, as novas centralidades já não estão a ser pensadas tendo a sustentabilidade, tendo em vista o equilíbrio, que é necessário o equilíbrio, né? Ter aí a sociedade, a economia, o meio ambiente, tudo equilibrado, mais verde, né? Para as nossas crianças poderem sair, ter um jardim, ter essas condições. Então, é necessário, é uma tarefa árdua, por isso é que eu disse que, comparando com Portugal, nós estamos a engatinhar, mas, com certeza, tarde ou cedo, já vamos começar a dar os primeiros passos. São conhecidas as externalidades negativas provocadas pelo uso excessivo do automóvel, mas sabemos também que, para muitos, ele significa um importante instrumento de trabalho, até em movimento, com o advento do telemóvel. João Ruas, pergunto-lhe como é que é possível reduzir essas externalidades sem, contudo, retirar da cadeia da mobilidade esse modo de transporte? Portanto, as externalidades têm que ser, de facto, mitigadas. É um imperativo que nós temos. Não é só em Moçambique, em todo lado é assim. Agora, realmente, o veículo automóvel aumenta a poluição. Portanto, não é desejável. Poluição sonora, poluição ambiental, poluição atmosférica, etc. É responsável, como disse há bocado, um grande número de acidentes, grande parte dos fatais. As pessoas, efetivamente, porque utilizam o carro como um trabalho, atendem o telefone, portanto, e conduzem. Isto, de facto, cria também acidentes, etc. Portanto, é um problema sério que tem que ser resolvido. Agora, eu penso que não é possível acabarmos com o uso do automóvel, nem agora, nem nunca. É possível irmos mitigando, portanto, o uso do automóvel. Em simultâneo, arranjarmos estratégias de mitigação das externalidades que isto emotiva. Gostava de ouvir a opinião da Ana Bastos sobre a seguinte questão. Algumas previsões apontam para que o valor da capitalização bolsista deixe de estar nos fabricantes dos automóveis e passe para os fornecedores dos serviços. Perante estes sinais, que tipo de mobilidade poderemos esperar no futuro próximo? Bom, essa pergunta é de facto um grande desafio, para o qual não é fácil ter uma resposta, não é? Porque o futuro a Deus pertence, como se costuma dizer na gíria popular.
Mas eu vou falar aqui essencialmente naquele que é um futuro próximo e por isso perspectivável. Do meu ponto de vista, a mobilidade do futuro, neste médio prazo, diria, está centrado em 3 jargões que são normalmente a multimodalidade, a intermodalidade e a mobility as a service. Ou seja, estes 3 conceitos assentam no princípio de que a resolução dos problemas de mobilidade urbana não passam pela promoção de um determinado modo de transporte em detrimento de um outro, mas pelo contrário, em admitir que todos os modos de transporte têm um papel no sistema de transportes, incluindo o próprio veículo automóvel individual. O êxito da solução global depende da capacidade de os sabermos conjugar, de articular e complementar entre si. Assim, através da multimodalidade, devemos promover a criação de múltiplas formas de deslocação, a bicicleta, o andar a pé, a trotinete, enfim, todos os modos que possamos disponibilizar no meio urbano, de maneira a dar resposta, naturalmente, às preferências de cada um. Mas mais importante ainda, do meu ponto de vista, é garantir que essas diferentes modalidades se coordenam entre si numa ótica de complementaridade. Mas para garantir que este uso combinado de modos é competitivo em relação à viagem em veículo individual, é preciso salvaguardar que essa combinação fica mais barata e é mais rápida do que ir em transporte individual. E aí entra o conceito do Mobility as a Service, em que basicamente se procuram definir pacotes de soluções combinadas que se revelem atrativas e competitivas em relação ao veículo individual. Finalmente, e para que tudo isto funcione, importa também apostar em sistemas de informação e de bilhética integrada. Sem estes, eu diria que nada é possível nos próximos tempos, e particularmente, naturalmente, assentes nas novas tecnologias. Ou seja, em cada instante, em tempo real, temos de ser capazes de dar informação às pessoas sobre os horários de passagem de cada autocarro, de cada comboio, em cada paragem, mas há ainda também que definir modelos de repartição de receitas, e este é claramente um grande desafio, particularmente aqui em Portugal, em que os operadores nem sempre se conseguem entender entre si, mas é fundamental ter este modelo de repartição de receitas entre os diferentes operadores para que uma pessoa, quando comprar um bilhete e usar um determinado modo de transporte, possa mudar sucessivamente sem ter que comprar mais bilhetes, ou seja, sem ter que pagar mais para ter esse mesmo serviço combinado. Por isso, a informação é claramente o futuro, temos que apostar em boa informação, em tempo real, fidedigna, porque eu tenho que ter a garantia que o autocarro vai passar daqui a 2 minutos e não é estar a aguardar 20 e sem saber se ele efetivamente chega ou não. Por isso, aposta na informação, mas ao mesmo tempo na tal bilhética integrada para garantir que as pessoas, de facto, podem usar transporte público sem terem que pagar cada vez que mudam de um comboio para um autocarro ou até de um autocarro para o outro. Noélia Costa, um dos entraves para se operar a necessária alteração do atual modelo de mobilidade está na dificuldade de mudar mentalidades, de mudar hábitos e também de comportamentos. Que ações, na sua opinião, deveriam ser desenvolvidas para concretizar esta mudança? Bem, Adriano, inúmeras ações. Eu costumo dizer que não precisamos mais inventar a roda, porque a roda já foi inventada. Precisamos adequá-la a cada realidade. No passado, eu lembro que e tive a oportunidade de fazer a formação no exterior e tive a oportunidade também de trabalhar lá. E tinha um programa no setor onde eu trabalhava que era de educação. Essa educação era com relação ao transporte, uso de transporte, educação no trânsito, onde equipes multidisciplinares iam para as escolas, iam para as universidades, falavam do uso do transporte e tinha inúmeros efeitos. Paralelamente a isto, nós temos uma questão que a Ana diz que para eles tem dificuldade, mas para mim eu já vejo como uma qualidade, que é o sistema do bilhete único, o bilhete integrado. Então, nós temos indústrias, fábricas, se nós utilizarmos o Vale Transporte ou o bilhete aos trabalhadores para incentivar o uso de transporte público, eu acredito que também é uma melhoria, também é uma forma de educar, é uma forma de retirar o uso do transporte individual para o transporte público. Se nós implementarmos essas políticas, é uma forma de reduzir também o veículo automóvel nas vias, porque você vai ter mais o uso, vai incentivar o transporte público.
é necessário ter essa rede integrada, ter todo este circuito criado para que então as pessoas deixem de usar o veículo e passem a migrar então para o uso do transporte público. Dirijo-me agora ao João Ruas, a quem pergunto que projetos tem a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento em Carteira destinados a resolver ou pelo menos mitigar os atuais problemas com que a cidade de Maputo se debate em matéria de mobilidade urbana. Ok, nós temos neste momento projeto de qualificação de todas as medidas para podermos ter uma mobilidade melhor dentro das medidas. Temos também, neste momento, em simultâneo, portanto, projetos de construção de silos auto. Pensamos construir agora, no ano 2021, 4 silos, com cerca de 600, 700 viaturas cada silo, que vai mitigar drasticamente, portanto, a falta de lugares para estacionamento. Temos também uma plataforma eletrónica de estacionamento rotativo remunerado, que vai, de certa maneira, disciplinar portanto, o estacionamento indevido na via pública. Portanto, temos também previsto, estamos a estudar isto, de construção nas entradas das cidades, as entradas todas da cidade, a construção de silos auto de grande dimensão, onde as pessoas que moram fora da cidade podem parar os seus carros quando entram, e depois, a partir daí, vamos utilizar, portanto, shuttles ligeiros de extremo a extremo da Baixa de Maputo, onde as pessoas poderão, portanto, movimentarem-se utilizando esses shuttles, deixando os carros, portanto, nas periferias da cidade. Portanto, estes são os projetos que nós neste momento temos, estão a ser desenvolvidos, alguns estão quase concluídos, alguns estão para arrancar já, e, portanto, nós pensamos que isto que deve ser feito, estes projetos devem ser feitos de forma integrada, portanto, para resolver de forma significativa o problema da mobilidade e o problema do estacionamento em simultâneo dentro da cidade de Maputo. A encerrar este programa e em jeito de conclusão ou de mensagem, deixo aos nossos convidados a seguinte pergunta: o que precisamos de começar a fazer diferente? Ana Bastos. Ui, tanta coisa. Mudar mentalidades, eu acho que o princípio é esse. Mudar mentalidades, como eu dizia na minha primeira intervenção, não só da população, mas também do nosso poder político. Se não mudarmos mentalidades, não vamos conseguir alterar os nossos hábitos, não vamos conseguir alterar os nossos padrões de mobilidade e tudo continuar na mesma. A verdade é que nós temos um pacto ecológico europeu, temos metas extremamente ambiciosas do ponto de vista ambiental que temos que cumprir até 2050, que é a neutralidade carbónica, e como já aqui foi dito e muito bem, os transportes têm de facto um peso brutal nessa matéria. E que também temos metas metas intermédias até 2030. Por isso temos aqui um grande desafio pela frente que eu acho que nos compete a todos nós colaborar enquanto cidadãos, enquanto políticos, enquanto professores, enquanto pais também, não é? Ou seja, o meu apelo e a minha última frase vai nesse sentido. Temos que sensibilizar as pessoas e educar as pessoas no sentido de conseguirmos fazer alguma coisa para salvar o nosso planeta. Resta-me agradecer mais uma vez o convite a todos vós e foi um prazer e espero voltar a estar convosco qualquer dia. Muito obrigada. Noélia Costa. Dizer que corroboro com a Ana, é mudar as mentalidades, não só da nossa população, mas também do nosso governo, criar sinergias, os projetos têm que estar unificados, andarem de mãos juntas, dizer que não existe melhor sistema de transporte, não existe solução ideal, mas sim existe vários, cada um é que tem que ver qual é que vai se adequar. Educação, nós já falamos também da educação, que é necessário, que é extremamente importante, e, mais uma vez, o nosso governo, né? Porque não adianta a população mudar a mentalidade e o governo continuar com os mesmos hábitos e costumes. Então, todos nós precisamos de mudança, porque, como disse também bem a Ana, temos o acordo assinado até 2030, então, até 2030, precisamos mostrar que fizemos diferença, precisamos mostrar que alguma coisa mudou, que reduziu o efeito estufa. Então, precisamos dar essa resposta, dar esses sinais, porque compromisso é compromisso. E, finalmente, João Ruas. Primeiro, mudar de tudo.
nós temos que perceber que o mundo tem de ser salvo e só depende de nós. A estabilidade do mundo depende de nós. E sem que a gente mude de atitude, as coisas não vão mudar. E, portanto, era um apelo que eu fazia às pessoas, que mudem de atitude, sejam colaborativas, sejam, portanto, responsáveis. E gostava de agradecer a todos os meus colegas do município de Maputo e da minha empresa municipal de mobilidade e estacionamento, o empenho e a dedicação que têm dado e o suporte que me têm dado para que a gente consiga vencer, portanto, estes desafios que são extremamente importantes para a nossa cidade. Este foi o Hora de Agir. Um agradecimento especial aos nossos convidados, à professora Ana Bastos, à engenheira Noélia Costa e ao professor João Ruas. Certamente que muito ficou por dizer sobre esta importante temática para a sustentabilidade das cidades e para o combate às alterações climáticas. Mas hoje ficamos a compreender um pouco mais porque é que o clima se tornou um grande problema para nós, enquanto conversávamos sobre soluções para esta crise climática que juntos, enquanto humanidade, teremos que enfrentar. Esta é a hora de agir. Obrigado por ter estado connosco.